Vamos ver, conectando. Agora melhorou um E bocado, agora? galera. Melhorou? Melhorou, Hã? melhorou sim. Ah, tá. É que esse é o celular da minha filha, então é a milionária da casa, então o celular é melhor. Muito bem, Galante. São 19h56. A gente pode bater um papo aqui antes de realmente começarmos o evento, né? Vamos dizer Isso. assim. Ah, E falando um pouquinho sobre o projeto Topo Money, a proposta do Topo Money é se tornar mais à frente uma escola online de educação financeira, com cursos e outras formas de transmitir esse aprendizado que profissionais como Galante e eu temos já em relação à educação financeira e seus diversos temas, de maneira que a gente possa contribuir com o crescimento de todo mundo, já que sem uma boa educação financeira, as pessoas têm dificuldade de realizar seus sonhos, de cumprir suas metas e seus objetivos, ou seja, de alcançar o topo, né? Então essa é a isso. nossa missão e Galante está aqui hoje para para a quinta das 6 lives que a gente estabeleceu para esse ciclo. Mas claro que à frente a gente vai continuar tendo oportunidades de conversar, assim, de fazer lives. É um mecanismo, Galante, eu que acabei participando de todas aqui, posso dizer que é um mecanismo interessante de interação e de aprendizado, de Uhum. conhecer as experiências, ainda mais nesse tempo de pandemia, em que a Ah, gente não está podendo fazer interações presenciais, então um momento como esse ajuda bastante, principalmente quem está recolhido dentro de suas casas, cumprindo o isolamento social, né? é, realmente. E você Muito tem bem, feito um Galante. E trabalho o muito mercado, bom para desenvolver aí o Topo Money. Então, aí a gente fica satisfeito de estar colaborando contigo aí no desenvolvimento desse belo projeto. valeu, Tá? Galante, muito bom. E o mercado financeiro, o que é que achou hoje? O mercado subiu, né? Subiu bem, chegou a 87 mil pontos e 500, deu uma realizada, né? Eu não tive tempo muito de acompanhar hoje, mas você tem papéis aí que subiram bastante. Você tem a Via Varejo, subiu bem ontem, hoje chegou a subir quase 10%, fechou a 3 e pouco. Magazine Luiza ontem fechou com 5, hoje quase 10 de alta. Então, as empresas de comércio, elas tiveram, lógico, caíram tudo, mas elas estão se recuperando muito bem. Que nem você pega uma Magazine Luiza, ela já está num preço maior do que quando nós tivemos o problema da queda em março. Então, ela já está mais de R$ 60. Tá? Então, subiu muito, é um papel que eu acho que muitas pessoas acham que estão caros, tudo, não sei o quê, mas eu acho que tem muita chance ainda de subir, porque ela segue uma tendência de Amazon, tudo, querer copiar, ser uma Amazon brasileira, e eu acho que tem chance de subir bastante. E a Via Varejo também, subiu muito desde que ela veio para um preço de R$ 4, 4 e pouco, com o problema da pandemia, e hoje ela chegou a 12,40, fechou acho que em torno disso, do 11,90, alguma coisa assim, mas é outro papel que está subindo muito, que também está muito inteirado na questão de vendas via internet, né? Ambas estão, Sim. e aí recentemente a Via Varejo parece que concluiu a aquisição do banco aí, QI, uma coisa assim, que faz com que eles, né, vendam mais, tenham o banco pode financiar, pode fazer uma série de coisas. Eu tenho visto aí muita gente falando que o papel tem chance de, até o final do ano, dobrar. Então, ele já saiu de 4 e pouco numa mínima, está em 12, então ele pode ir de 20 a 24 para o final do ano. Tá? Isso é uma probabilidade, é um estudo que os analistas fazem, eu também acredito, mas não é que vai chegar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e como é que vai ficar.
Porque os balanços do primeiro trimestre que foram apresentados por ambas, elas tiveram um crescimento bom de vendas, tudo. Aí o resultado caiu, o lucro caiu, a Via Varejo tem tido prejuízo, deu um prejuízo não muito bom, mas eu acredito que elas estão conseguindo fazer um trabalho muito bom nesse período de pandemia e acredito que deva realmente elas ter uma melhora boa. Uma outra que a gente não pode esquecer é a BTOW, que é a empresa de vendas pela internet da Lojas Americana, também tem subido bastante. Tá? Então, eu acho aí também, mercado de bancos também está barato, embora está difícil de subir, mas eu acho que quem for fazer uma carteira a longo prazo é um bom período para estar se comprando aos poucos as ações de banco, tá? Que pagam bons dividendos aí em torno de 5%, 6% ao ano, que é muito mais do que está rendendo uma renda fixa hoje. Muito bem, então, como já são 8 horas e 2 minutos, vamos dar início oficialmente. Aí, Galante já começou a apresentar sua visão a respeito do mercado de ações, principalmente para o dia de hoje. E eu quero começar me apresentando. Eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro, um dos idealizadores aqui do projeto Topo Money. E estou hoje com o José Carlos Galante para conversarmos sobre investimento. Galante é um economista experiente, mestre em administração financeira e que conhece muito do setor bancário, trabalhou muito tempo em banco e investimentos também de mercado financeiro, principalmente ações e opções, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também. Além disso, Galante é consultor, professor, palestrante e síndico profissional também. Então, alguém com uma experiência realmente profissional muito extensiva e que vai compartilhar seu conhecimento aqui hoje com a gente. Então, Galante, boa noite e pode fazer suas considerações iniciais aí para o pessoal. Tá, bom, eu agradeço o convite seu por estar tendo o prazer de participar dessa live. Valeu. E por a gente juntos estar procurando ajudá-lo a desenvolver o projeto Top Money, como eu falei, que é muito importante, que eu acho que cada dia fica mais importante as pessoas entenderem sobre o mercado financeiro, o mercado de investimentos, de crédito, todos os mercados, que é o que você costuma fazer sobre educação financeira, que as pessoas têm que aprender a utilizar a administração financeira no seu dia a dia para poder fazer um investimento, para poder fazer um empréstimo, para reduzir custos, que hoje você não tem muita necessidade de pagar tarifa num banco, você ir num banco digital que não tem. Então, todas essas coisas que vocês passam, que eu acho que tem que passar, e espero que um dia, em breve, as escolas comecem desde cedo a ter essa matéria, que é muito importante, a administração financeira, ou finanças pessoais, para todo mundo. Então, você está de parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo e agradeço por estar junto contigo aí desenvolvendo isso. Valeu, Galante. Obrigado. Tá, boa noite a todos. Aproveitar para citar também, que já está aqui na live, o nosso Itan Maciel. E mandar um abraço dele. E aí, Galante, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: na sua opinião, o que o mercado financeiro reserva para a gente nos próximos meses? Quais são as perspectivas diante de tanta coisa que está acontecendo? Bom, como eu acho que a economia estava indo razoavelmente bem, estavam conseguindo aprovar algumas coisas aí para melhorar o problema do déficit que nós tínhamos. Só que veio a Covid-19 e isso daí causou uma série de problemas. A gente teve uma redução da atividade econômica, né, muito grande. Então, você teve um monte de lojas que pararam de funcionar, muitos negócios que pararam de funcionar. Aí, consequentemente, as vendas diminuíram. Aí você já tem
muito desemprego. Então, o governo deixando de arrecadar e tendo que pagar esses valores aí de investimento para hospitais, para remédio, para as pessoas poderem viver. Então, isso tudo vai ter um custo muito grande. Eu acho que, por enquanto, a gente ainda não está sentindo muito, porque eu acho que se perdurar mais isso, nós vamos sentir mais. E para a gente ter uma recuperação, eu acho que não vai ser muito... Vai demorar um pouco para a gente poder ter. Lógico que vão ter alguns setores, como eu acho o varejo, que é um setor que vai se recuperar mais rapidamente. Os bancos, eu acredito também que deva se recuperar, embora eles estão tendo lucro, é que houve uma diminuição do lucro, porque eles fizeram muitas reservas devido, já com uma perspectiva de nós termos um aumento da inadimplência que eles têm que provisionar pelas normas aí e tudo bem. Mas eu acho que nós vamos ter um período difícil. Tem muitas empresas que estão ainda conseguindo segurar os funcionários, outras que já estão diminuindo os salários em 25% e outras que estão demitindo muita gente. Que nem hoje eu tive uma reunião com uma pessoa que tem um hotel na Praia do Forte e o cara tinha um monte de funcionários, mandou quase todo mundo embora, está com 3 funcionários e ele está acreditando que em setembro talvez ele tenha condições de voltar pelos finais de semana, tudo, mas a quantidade de funcionários que ele vai contratar depois vai ser pequena, porque ele, num primeiro momento, a gente não vai ter o crescimento, a demanda que ele tinha, vai ser menor e depois, aos poucos, é que vai indo. E aí nós precisamos ver também o que essa pandemia vai afetar num monte de gente, que você tem empresas aí pequenas, eu acho que uma maioria vão tudo quebrar. E grandes empresas, precisamos ver se não teremos várias empresas grandes que não vão entrar em recuperação extrajudicial. Como você pega hoje nos Estados Unidos, a Latam, ela já pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, porque o setor aéreo está muito complicado. Houve uma diminuição muito grande, embora as empresas estão acreditando que vai ter uma melhora, né, já para o próximo mês, mas eu não sei se nós teremos essa melhora assim tão grande que, inclusive, os voos para os Estados Unidos, eu acho que está tudo fechado, porque o Trump fechou as portas para brasileiro ir para os Estados Unidos. Então, a situação, eu acredito que está ruim, mas pode piorar mais ainda. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, gastar o mínimo possível, já que a gente não está saindo tudo, porque a situação pode dar uma piorada aí mais para frente. E esperamos que em breve volte para a gente não ter um impacto muito maior. Tá certo, Galante. Então, esse é um cenário econômico que nós temos, que evidentemente influencia no mercado financeiro. E aí parte muito também dessa necessidade do governo ter que aumentar o déficit fiscal, né, nesse quadro. Então, para o mercado financeiro, você diria que, assim, algo que realmente a gente já sabe, a gente não sabe quem vai sobreviver a essa crise, claro, mas que, a princípio, setores de varejo e o bancário devem liderar essa retomada, não é isso? Isso, eu acredito esses 2 setores aí que se recuperam primeiro. Muito bem. E assim, Galante, dentro do mercado financeiro, você só identifica essas oportunidades mesmo de ações de empresas varejistas e do setor bancário, de repente, para um investimento de buy and hold do longo prazo? Ou você está identificando mais alguma oportunidade aí no meio? Não. Se você for analisar, tá? Você tem aí, como eu falei, o setor bancário, os bancos caíram muito. E eu acho que não faz sentido os preços que estão hoje. Você pega o Itaúsa, estava recentemente R$14, hoje não está 10, está 9 e alguma coisa.
Bradesco e Itaú. Exatamente. Banco do Brasil teve a 55, está a R$ 30. Então, estão baratíssimos. Aí você vai pegar uma Azul, uma Gol, caíram muito, caíram em torno de 80%. Então, são papéis aí que está hoje R$ 12, R$ 13, já custaram R$ 30, R$ 35. Então, tem espaço para subir. De repente, você comprando um pouco desses setores, aos poucos, ele pode dar uma melhorada, tá? Mas sabendo que o risco é grande. Aí você tem o quê? Exportadoras. Aí, no caso, Klabin, Klabin, Suzano, Marfrig, esses frigoríficos, a JBS, BR Foods. Então, eu acho que também são exportadoras, com o dólar subindo, Sim. elas também vão se recuperar e já estão com os preços aí já um pouco melhor também, melhor do que o mínimo que chegou. Aí nós temos as siderúrgicas. As siderúrgicas vão sofrer, né, um pouco, que nem você tem a indústria automobilística, não está vendendo quase nada, tudo, então tem esses problemas. Aí o minério andou caindo muito, ele está recuperando, então as empresas estão se recuperando. Mas os preços ainda, se pegar CSN, Usiminas, Gerdau, ainda estão baixos. A única que está com uma condição melhor, que ela é mais siderúrgica, né, do que metalúrgica, é a Vale, né, que é mais mineradora. A Vale, que ela já está com os preços próximos ao máximo que ela chegou antes da pandemia e antes daqueles problemas todos que ela teve com as barragens que caíram. Então, você tem esses setores aí, você tem, que eu falei, aviação, você tem uma CVC que vende passagens. Ela também caiu demais, era um papel que acho que estava em torno de 50, está R$ 13, R$ 14, por causa do problema também das viagens, como é que vai ser, tudo. Então, todas essas coisas aí atrapalharam. Aí você tem um outro que está barato, que é uma tremenda numa empresa, que eu achava que era uma tremenda numa empresa, é Instituto de Resseguros do Brasil, que caiu, chegou a R$ 50, está R$ 7,50. Caiu muito. Que ela teve um problema de um acionista que publicou sobre uma série de problemas que tinha o balanço, aí ela postergou o balanço, mandou embora a presidente, o conselho todo, a SUSEP já chamou eles para falar algumas coisas, tudo. Então, é um papel que está barato, mas será que o problema contábil, os problemas que tiveram, não são maiores? Então, de repente, você comprar um pouco dela apostando no longo prazo, pode ser uma boa, mas tem seus riscos, como se... Aí eu estive vendo, nos 2 primeiros meses, ela é uma empresa que sempre deu lucro. Teve um prejuízo, acho, de 50 milhões, não é muito, mas precisa tomar cuidado. Aí você pega uma outra, que é baratinho, que tem falado muito, é a Oi. Se ela vender a parte de telefonia fixa, eu acredito que ela tem chance de melhorar, que aí ela consegue pagar um endividamento, tudo, uma série de coisas, e consegue ajudar a melhorar. Então, a gente tem, se eu olhar, um monte de empresas aí que têm condições de, no longo prazo, elas melhorarem. Agora, você tem o setor de energia. O setor de energia agora está com problema de novo e, pelo jeito, o BNDES vai emprestar dinheiro e, pelo jeito, nós vamos pagar isso pela conta, tudo, não sei o quê. Então, é um negócio sério. Por quê? Nós tivemos uma diminuição na atividade econômica, consequentemente, as indústrias, as empresas não gastam muita energia, aí o resultado vai caindo tudo, e são empresas que precisam de muito dinheiro para investir tudo e acaba tendo problemas. Mas também é aquela coisa, se você for comprando pouquinho, pode ser uma boa. Tudo tem que se analisar e ver que setor que acha tudo que é o melhor. Mas eu acho que nós estamos ainda no mercado com bastante possibilidades
e com papéis bons para a gente comprar para longo prazo. Que eu acho que investimento em ações você tem que fazer em longo prazo e procurar os dividendos que você recebe e reaplicando na ação, que é uma forma de você poder maximizar os seus resultados. Ou seja, Galante, então o mercado de ações é para a visão holder mesmo, né? Comprar e guardar. Eu acho. Porque você pega, tem um monte de gente, eu não gosto muito de fazer isso. Deu 10%, eu vendo. Então, que nem você pega, que nem eu comprei a Via Varejo a 4 e pouco. Tive prejuízo com aquilo lá, aí vendi, comprei a 4 e pouco. Aí, vou com 10% eu vender, a 4,40 eu teria vendido. Aí você vai, segurei. Eu falei, não, estou apostando, ela chegou a 15 e hoje está a quase 12, então estou tendo um bom ganho com ela. Marfrig é uma outra que eu aposto, que eu tenho acompanhado tudo e tem subido. Então, eu particularmente, eu sou mais... procuro analisar a empresa, fundamentalista. Então, o fundamentalista ele vai ver os fundamentos da empresa e vai segurar ou não. Até uma hora chega lá, agora a situação ficou ruim, vamos vender. Agora, você tem o pessoal que é grafista, ele já quer fazer mais a operação do curto. O gráfico falou, compra aqui, comprou, deu X%, caiu, vão embora, vão outro. Eu não gosto muito. Eu acho que para você fazer isso, você tem que ter muito tempo para você estar fazendo e o desgaste é muito grande e não dá para poder estar fazendo essas operações como operação de day trading. Você se desgasta muito, você pode ter o lucro com prejuízo, mas se você for um bom grafista, você... Muito bem, Galante. Deu um travamentozinho na transmissão, no finalzinho que você estava falando. Se for um bom grafista... for um bom grafista, ele consegue ganhar dinheiro praticamente todo dia, né? Embora tem dia que você ganha, outro dia não, porque se você comprar, como numa corretora que eu trabalhei aqui, rompeu, você compra no rompeu e aí, de repente, foi um rompimento falso, aquilo volta. Então, aí você leva um prejuízo. Então, tem isso. Tá? Muito bem. Pessoal, Galante também está disponível aqui para responder perguntas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem postar aqui no chat que a gente faz as perguntas para Galante. Dentre essas ações que você citou, Galante, tem uma que eu quero que você discorra um pouquinho mais aí, porque eu ouço falar muita coisa, que é a ação da Oi. É uma ação que está quase indo para o que o mercado chama de penny stock, né? Aquela ação de centavos, ou já chega a ser ação de centavos em algum momento. E muita gente está apostando nela baseado no 5G, né? Na implantação do 5G. Como é que você vê essa ação, Galante? Você tem algum comentário assim para... Você tem estudado essa ação para movimentar com ela? Eu tenho acompanhado, até eu tinha comprado ela para minha filha, aí perdi um pouco de dinheiro, caí fora. Que você você vê e não vê um negócio de resolver, né? Porque o endividamento dela é muito grande. E aí ela já vendeu algumas coisas, tudo, mas com tudo isso, ela não está conseguindo melhorar. Se, de repente, ela vender, que nem outro dia saiu um boato de que uma empresa, a TIM ia comprar a parte de telefonia fixa dela. Então, ela subiu, a TIM subiu, tudo. Só que até agora não saiu, que realmente, conforme o preço que vender, ela consegue dar uma melhorada muito grande no endividamento. O endividamento é muito alto, apesar dela estar em recuperação extrajudicial, uma série de coisas, está cumprindo as coisas lá, mas eu acho que demora ainda, precisa sair uma notícia boa para ela subir, que você pega a preferencial, ela deve estar 1,30 e a ordinária está 0,65, uma coisa assim. Então, tem chance de subir, mas é aquela coisa, você tem que esperar um bom tempo. E aí eu falei, tem outros papéis aí que estão melhor. Então, será que eu vou continuar com isso daqui
esperando para quando? Então, é um negócio complicado, porque eu acho que você tem muitas opções muito melhores para você estar apostando do que apostar. Agora, quer tentar ver, eu tenho um pouquinho aqui, é mixaria, eu vou comprar R$ 600, R$ 1.000, tudo bem, deixa lá que de repente ela dá uma alavancada grande e você ganha, mas tem que ir devagar com esses papéis, porque está difícil o mercado de você conseguir ganhar muito, como você tinha no passado, aí ações que subiam bastante, mas era outra época. Hoje está mais difícil. Muito bem. Em relação à ação da Oi, eu tenho visto até que, por exemplo, especialistas de estudo mesmo de mercado de ações, às vezes oferecem como brinde. Não, ó, vou te dar aqui 10 ações da Oi, tá tão barato que virou brinde. E aí, eu já vou, só aqui, Galante, vou saudar aqui o nosso Antônio Carvalho também, do Projeto Humana, e tá na nossa live. Abraço aí, Antônio. E o Itan fez 2 comentários, um sobre o grafismo, né? Sobre a análise gráfica, que ele destaca o seguinte, que tem que ter conhecimento e experiência, ou seja, aquilo que a gente vem sempre falando nas lives, que tem que estudar as coisas que você quer investir. Sim, claro. E outro comentário aqui que o Itan fez, a Oi está seguindo o caminho para se tornar uma empresa de infraestrutura, sendo a principal fornecedora de fibra ótica. É o segmento de negócio que gera resultado. Então, pelo visto, é algo que vai requerer tempo mesmo, né? Então, é entrar e ter paciência até começar a ter os dividendos, não é isso, Galante? Ter dividendo vai demorar para ela poder dar lucro. Que nem ela está aí investindo, está mudando toda a rede dela para fibra ótica, tudo, não sei o quê. Mas precisa ver como que vai ser isso. Porque você pega o problema de fibra ótica, isso daí, quando nós tivemos a concessão das rodovias, há muitos anos atrás, já tiveram que, com a reforma das rodovias, já se instalou um monte de fibra ótica lá que muita gente usa. Então, eu não sei se ela vai usar essa fibra ótica só para telefone, tudo que ela uma quantidade muito grande de telefones, mas pode melhorar, mas tem que pagar todo aquele endividamento que ela tem, vender um monte de ativos, tudo para poder melhorar. Enquanto isso, vai sendo difícil de carregar o endividamento, que ela fechou o balanço aí também, foi com um prejuízo bastante grande. Então, é complicado. Mas cada um vê o que acha melhor, né? Eu prefiro... Bom, é melhor você comprar uma Oi ou uma Itaúsa. Eu prefiro comprar Itaúsa, que é dono do Itaú, da Alpargatas, de uma série de empresas, paga dividendo, do que você comprar uma Oi e ficar esperando até quando vai subir isso. Tá? Muito bem. E aí, na mesma linha, tivemos um comentário aqui da Paula Galante, sua filha. A longo prazo é sempre o melhor caminho. E a gente está com uma pergunta aqui da Priscila. Deveria apostar em exportação de agro, com essa situação do dólar e tudo mais? Que você tem. O agronegócio tem subido, né? E que nem você pega. O dólar, né? Subiu muito, mas deu uma queda, mas a gente não sabe ainda como vai ficar. Mas eu acredito que o agronegócio vai continuar sendo uma boa exportação, que nem você pega a carne, né? Depende do agronegócio, tudo para poder seguir, e elas estão tendo bons resultados. Eu acho que as empresas que têm de agronegócio, eu acho que é uma boa também de se investir, que alimentos. Todo mundo vai precisar de alimentos. E a China é um dos grandes que precisam. E eles já estão saindo da pandemia e estão voltando a comprar no mercado. Então, as empresas vão se beneficiar com tudo isso. Muito bem. E aí, Galante,
tem tido muita notícia sobre o mercado financeiro, o mercado de ações, principalmente nesse período de pandemia. A gente teve uma queda bastante expressiva do índice Bovespa, ali do topo, que ele chegou perto dos 120 mil pontos, chegou a cair para menos de 70, né, para 67, 66 mil. Agora já está na faixa dos 87, mais ou menos, querendo já aproximar dos 90. E aí as pessoas veem esse movimento de queda e aí subiu e teve ganho. Entrar no mercado financeiro nesse momento. O que é que você teria para dizer para quem está pensando em começar a operar com o mercado financeiro, Galante? Olha, eu acho que quem quer operar no mercado financeiro, a hora que quiser, entra. Quem quer investir a longo prazo, pô, chega, sobrou dinheiro hoje, que nem uma que eu falo, Itaúsa, que está, quase R$10. Bom, sobrou o dinheirinho, vou comprar 10 Itaúsa, R$100. Comprou lá, tudo bem, deixa, pagou 10. O mês que vem está 9, comprou lá 11. Então, vai fazendo a carteira com as ações. E tudo bem, independente do preço, porque ela está querendo aquilo no longo prazo. Aí, o que acontece? De 3 em 3 meses, a Itaúsa vai pagar um dividendo. É um dividendozinho pequenininho? Sim, mas aí sobrou um dinheiro, você compra uma ação. Se é pouquinho, não vai dar, mas guarda lá, depois, quando juntar, você vai comprando ação e vai fazendo a sua carteira. Tá? Então, para mim, entrar em bolsa não tem hora. Você vai, vou esperar cair. Você sabe quando vai cair? Não sei. Aí, de repente, você pega. Não, vou esperar cair. Espera, não cai. Continua subindo, subindo. Então, você está perdendo. Então, você tem que investir todo mês e a longo prazo. Não adianta você querer pensar no curto prazo. Que nem eu já fui agente autônomo de corretora, tudo, já quebrei, aquela coisa toda. E você ficar todo dia, hoje eu estou rico, hoje eu estou pobre. É uma loucura você ficar olhando tudo isso. Você tem que confiar no que você fez e esquecer. Senão, isso daí vai te atrapalhar no trabalho, numa série de coisas. Então, você tem que procurar ter consciência do que você está fazendo, acreditar no investimento que você está fazendo e ir em frente. Tá? Que nem a carteira que você tem, você vendeu tudo para depois você comprar? Eu acredito que não, né? Então, muito bem. Tem isso. Muito bem. E sobre essa perspectiva holder de comprar e guardar, eu diria que você está muito bem acompanhado, porque eu já li, tem um livro interessante, eu acho que é Faça Fortuna com Ações Agora, do Décio Bazin, e tem o próprio Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física na Bolsa, ele também tem essa visão fundamentalista do comprar e guardar, então tá muito bem acompanhado. Galante, Antônio Carvalho aqui, faz uma pergunta. O agro, por ser composto de commodities essenciais, neste cenário de crise, pode ser uma opção melhor que os demais ativos? Pode, né? Que a gente tem uma preocupação que, por enquanto, né, as coisas estão andando aí tudo, espero que não tenha, o negócio, né? O agronegócio é commodities, tudo, mas todo mundo precisa de alimentos. E se der algum problema num lugar, essas commodities vão aumentar. É o mesmo problema de você ter a siderúrgica, a mineradora, que também é commodities, o petróleo, que nem você vê, Petrobras, o preço que está, porque é commodities. O petróleo estava a 60, veio para 15, está agora a 30. Então, a gente, todos os mercados, eu acho que você analisando todas as empresas, você tem que analisar a empresa e o setor. O setor de alimentos é um bom setor? Pô, é ótimo, todo mundo precisa. Então, lógico que vai depender do dólar, vai depender de uma série de coisas, mas é um mercado que vai ganhar dinheiro, que é difícil. Você tem uma são mercados bons. É que eu tenho alguns setores que eu gosto mais, então que eu acompanho mais.
O agronegócio eu não tenho acompanhado muito, mas eu acho que é um mercado muito bom. Tenho mais o de frigorífico, né? Mas é um mercado que a tendência é melhorar, que tem várias empresas que tinham aí pequenas, tudo, que hoje estão com a situação ruim e hoje melhoraram. Então, eu acho que é um mercado bom para se apostar também. Entendo, Galante. Estamos aqui com o Rui Salles, perguntando, nosso irmão aqui, Rui Salles, perguntando o seguinte: as ações de laboratórios de medicamentos são uma boa opção nessa época de pandemia? Abraço, Rui. Bom, ó, sempre, né? Se você vê aí os laboratórios que tem aí, acho que um dos primeiros que tem é a DASA, Diagnóstico da América, tudo, são sempre subindo, sempre dando lucro, tudo. Eu acho que são muito bons. Você tem Fleury e você tem outros aí que estão com uma situação boa. Lógico que com o coronavírus também eles tiveram uma redução em atividades, tudo, então o lucro diminuiu, o faturamento diminuiu, tudo isso, mas são ótimas opções de investimento, sim, porque você pega, hoje em dia, nós estamos com todo mundo procurando fazer a prevenção, só que nessa época de Covid-19, as pessoas estão com receio e eu acho que diminuiu muito o problema de prevenção. Então, é um setor muito bom para se investir. Tá certo. Engraçado, interessante, porque na live do Ita ele também citou setor de medicamentos como setor farmacêutico de forma geral como uma alternativa interessante de investimento nesse período do mercado financeiro. Voltando, sobre o pessoal que está querendo começar a investir, o que é que você poderia dizer a respeito da escolha da corretora? Bom, corretora, nós temos muitas corretoras, né? Hoje que as corretoras são os donos da Bolsa de Valores, tá? Os acionistas da Bolsa de Valores. Então, você tem. Então, uma das maiores é a XP, você tem Clear, que é da XP, a XP tem um monte de corretora, e você tem uma infinidade de bancos, tudo, não sei o quê. Eu oriento uma pessoa que não tem muito dinheiro, nem minha filha. Eu cheguei para, bom, você vai investir? Abre na Clear, que não tem corretagem, tudo, só que eu tenho operado para ela, fazendo as coisas lá, mas não gostei. Eu achei meio ruim de operar tudo, mas como ela não sabe fazer as coisas lá, segue, tudo bem, não paga, vai aplicar lá. Mas eu pelo menos, né, como eu sou antigo, eu prefiro muito mais você ter uma corretora, e hoje você tem em praticamente todas as cidades, os estados, você tem agente autônomo de investimento e os escritórios de agente autônomo de investimento ligado a corretoras que fazem a operação. Então, eu acho importante você ver uma corretora boa, que você vá pagar uma corretagem razoável, né? Que se você fizer via o home broker, você vai pagar uma corretagem mais baixa do que você falando com o agente autônomo, né? O consultor. Mas, muitas vezes, é importante você estar conversando com o consultor, tirando dúvidas, tudo. Então, você paga um pouco mais alto, mas você tem essa opção de você poder estar conversando com a pessoa, te orientando, tudo numa série de coisas. Porque o mercado de ações, ou mesmo o mercado financeiro, que hoje na corretora, no agente autônomo, você compra título do governo, você compra CDB, você compra LCI, LCA, você compra uma infinidade de títulos aí através disso. Então, você precisa de alguém que te oriente, porque eu acho, você vai começar, o ideal não é você colocar tudo na Bolsa de Valores. Você pega uma parte que, de repente, você pode ter necessidade, você coloca num tesouro direto, num CDB
aí pode colocar no CDB de um banco médio, que você tem uma rentabilidade maior, né? Tá. Tem um risco, mas como tem um fundo garantidor, então você não vai ter muito problema. Então, você coloca, de repente, o quê? Uns 20%, 30% em título público, em CDB, em renda fixa, Sim. e o resto você vai alocando em ações, tá? Você vai alocando no mercado de ações. Certo. Vai alocando no mercado de ações, e tudo bem, que aí você vai tendo um mix aí. Então, ou 50 e 50, depende de cada um o apetite que tem por risco, tá? Então, isso daí que cada um tem que ver, tá? Mas o ideal não é investir tudo em ações que têm bem mais risco do que a renda fixa. Apesar, né, de você ter hoje a Selic está em 3%, tudo, mas você consegue uma rentabilidade razoável aí através de títulos públicos, embora os vencimentos estão mais longos, tudo. Você tem alguns papéis aí com vencimento mais curto, mas você tem essa possibilidade de você estar comprando títulos de renda fixa, tá? Perfeito, Galante. Vamos aqui só passar mais algumas comentários e perguntas. Mauro Pena, o grande Galante, mestre de opções. Você ainda vai falar sobre opções hoje aqui. O Itan já aproveitou aqui, já está falando da Necton Investimentos, né? Está disponível para conversar e ajudar a investir melhor. O Itan está aqui na live. Vocês querendo já falar a respeito de corretora, o Itan está se disponibilizando. E Antônio Carvalho pedindo para você explicar, Galante, o que é LCI, LCA, do que é formado, já que temos pessoas que realmente não são da área financeira, e o que é home broker? Home broker. Home broker é o quê? É a plataforma que você tem para você fazer operações via o seu celular, via o computador, tá? Então, se você é que vai fazer esse tipo de operação. Então, o custo disso daí vai ser mais barato do que você ligar para um corretor e o corretor está fazendo a operação para você. Aí acaba saindo mais caro, tá? Sim. Agora, LCI, letra de crédito imobiliário e agrícola, que são títulos emitidos por empresas aí imobiliária e agrícola que são lastreados, né, na empresa, a empresa que emite. Isso daí, eles têm uma remuneração e não tem imposto de renda. Então, você tem alguns papéis que não tem o imposto de renda, não incide imposto de renda. E esse daí é um dos papéis. Embora, muitas vezes, não é muito fácil de você estar achando esses títulos aí para você comprar. Mas são títulos que não têm imposto de renda. Como você tem uma debênture incentivada, que são de empresas de infraestrutura, que elas também não incidem imposto de renda. Porque você tem investimento em bolsa de valores, você vai comprar ações, não no day trade, mas compra hoje para vender daqui 2 dias, você tem uma incidência de 15% de imposto de renda sobre o ganho. E se tem perda, você tem compensação. Se você fizer um day trade, você tem 20% de imposto de renda. E tudo isso daí, cada um é que vai fazer o seu recolhimento 30 dias após. E nos títulos de renda fixa, você tem imposto de renda, que é uma cascata, né? Se você aplicar por 180 dias, você vai ter um imposto de renda de 22,5%. Até 360, 20%. De 361 a 720, você tem 17,5%. E acima disso, você tem 15% de imposto de renda. Então, a remuneração que normalmente tem um título, que é a bruta, porque você tem que tirar o imposto de renda, né? Que nós temos o nosso sócio do governo, que tem que pegar
um pouco de imposto em todos os investimentos que a gente faz em todas as coisas. Tá? Muito bem. Só complementando um pouquinho, né, Galante? O LCI e o LCA são formas, então, que essas empresas do setor imobiliário e do setor de agronegócio têm de pegar dinheiro emprestado com as pessoas, né? Isso. A gente financia essas atividades, empresta, ela se financia. É uma operação mais ou menos semelhante a que tem as garantias, né? Que vão ter as garantias semelhante a uma debênture, uma securitização, alguma coisa semelhante a isso daí que elas emitem, tá? Porque você pega o nosso mercado, você não tem muitos investimentos de longo prazo. Então, você vai no banco, os investimentos que você trabalha, você sabe, é tudo de curto prazo. Um banco de investimento tem investimento tem dinheiro a longo prazo, que é o quê? É do BNDES, tudo. O resto que você tem é o quê? É uma emissão de debêntures que uma empresa vai emitir, que vai com a colaboração do banco, que vai colocar no mercado. Aí você tem um commercial paper, que já é de curto prazo, até um ano. E o mercado de ações, que é um mercado de longo prazo, que eu acho que é o melhor mercado para se captar recursos, com um custo mais baixo, só que as empresas têm que ter atender uma série de exigências de CVM no Brasil e SEC nos Estados Unidos para poder lançar títulos nesses mercados, tá? Mas, para mim, é uma das melhores formas de você captar recursos é o mercado de capitais. Muito bem, Galante. E aí, já foi citada aqui sua experiência com o mercado de opções. Você explica para a gente o que é uma opção, como é que funciona e como é que se pode ganhar dinheiro usando esse ativo. Tá. Opção são, como ela diz, você tem dois tipos de opção, uma call e put. Tá? Call é o quê? É uma opção de compra. Então, se eu comprar uma opção, eu tenho o direito de comprar ação. Se eu for hoje comprar uma opção de Petrobras, então eu comprei a opção, vou pagar um prêmio, e no dia 15 de maio, que é a terceira segunda-feira do mês, 15 de junho, que é a terceira segunda-feira do mês que vence o mercado de opções, eu vou ter o direito de comprar a ação no preço de exercício que eu comprei. Então, um exemplo ontem, se tivesse comprado uma opção de Petrobras a preço de exercício de R$19, tá? A Petro ontem estava R$19,55. Eu ia pagar R$1,22 para comprá-la a R$19,05 lá na frente. Isso se eu comprar a opção. Então, eu vou comprar R$19, estou pagando R$1,22, ela está R$19,55, mas eu quero comprar nesse valor. Normalmente, isso daqui você vai comprar. Bom, a opção, a ação está R$19,55, mas eu acho que essa ação nesse preço. Tá? Agora, nós temos a put. A put, ela dá, que é opção de venda, ela dá o direito de você vender a ação a um preço determinado ou num prazo pré-determinado, tá? Também pagando um prêmio. Agora, uma das coisas que eu acho melhor no mercado de opções é o quê? É você fazer o financiamento. Então, você tem o mercado de opções, é um mercado para os especuladores na Bolsa pegar e fazer uma série de operações, porque as opções, você tem opções baratinhas, que você compra, que tem um cara aí que faz uma série de reportagens aí, você comprou o pozinho e, de repente, a ação sobe, esse pozinho sobe 1000%, você consegue estar alavancando. E tem muita gente que, em vez de fazer day trade no mercado de ações, acaba fazendo no mercado de opções, que, inclusive, se você tem uma ação, ela subiu 5%, a opção vai subir 50%, 60%. Então, você consegue ter um ganho maior com um valor menor, tá?
Sim. Então, é uma das formas de você alavancar. E uma das coisas que tem, que eu acho interessante, que eu tenho falado sempre, é você fazer um financiamento com opções que consegue taxas muito melhores do que os investimentos que tem no mercado, tá? Inclusive, para você ter uma ideia, ontem eu estava vendo aqui com Petrobras, tá? A Petrobras estava 19,55. Aí, se eu fosse vender uma Petro F 190 a 1,22, que é a Petro, preço de exercício da Petro a 19,05, para o dia 15 de junho, eu ia ter um desembolso de 18,33 para receber no dia 15, 19,05. Isso daqui ia me dar uma taxa de 3,93. Se a Petrobras, no dia 15, tiver acima de 19,05. Se a Petrobras estiver abaixo de 19,05, eu vou continuar com a ação. Sim. E vou ganhar o prêmio. Então, eu vou ficar com a ação ao custo de 18,33. Tá? Então, também você pode estar fazendo o quê? Você tem a ação, você vende uma opção já fora do dinheiro para você ganhar o prêmio e diminuir seu custo da ação. Tá? Sim. Aí, um outro exemplo aqui que eu peguei, a Petro ontem, 19,55. Você vendia a Petro F 193 a 1,08, a exercício 19,30, você desembolsava 18,47 para ter 19,30 no dia 15 de junho. Isso dava 4,49 de taxa para o dia 16. Então, é uma taxa muito melhor do que é praticamente a taxa de um ano de uma renda fixa que você consegue ter com isso daqui, tá? Isso daqui, você pega, as duas estão dentro do dinheiro, tá? Então, a possibilidade de ter exercício disso daqui é grande. Aí, se você quiser outras, né, que estão abaixo, bem abaixo dessas que eu fiz, você consegue uma taxa mais baixa, mas aí você tem uma proteção maior de você ser exercido, tá? Não sei se deu para entender. Muito bem, Galante. E assim, uma outra dúvida que eu queria tirar sobre essa questão do financiamento, né, da operação de financiamento com opções. Onde é que a gente pode estudar isso para poder aprender a selecionar a ação e a opção que a gente vai utilizar, a executar esse procedimento todo? Como é que a gente estuda isso, Galante? Isso tem vários livros, tem cursos, aí na internet consegue fazer. Agora, o ideal, né, para você fazer essas operações é você fazer com as ações de Petrobras e Vale que tem mais liquidez, tá? Porque você vai fazer, desculpe, com ações de outras empresas, então elas não costumam ter muito liquidez. Então, muitas vezes você pega e montou uma operação e você não consegue, de repente, a ação você consegue comprar, mas o preço da opção você não consegue, então é difícil. Enquanto que numa Petro e Vale é muito mais fácil. Então, para todas as pessoas que eu indico o financiamento, eu sempre falo para fazer com Petro e Vale, que são os papéis de maior liquidez. Muito bom.